Ok, Natália. Tudo bem, bom dia. Como é que passaram na segunda-feira? Como é que estão as disciplinas? Os professores? Está contente? Uhum. Tá bom. Vamos ajustar um pouquinho. Como é que estão indo na disciplina nesses dias aí? A avaliação tem resolvido alguma coisa, não? Os professores têm se ajustado? Então, Natália, estou achando melhor que o semestre passado. Acho que deu resultado, sim, que bom. A gente teve uma reunião ontem com a coordenação, né? E sobre os pontos que foram levantados, e a gente está procurando cada vez mais aperfeiçoar. E eu comentei, né, a respeito de que a avaliação, boa ou ruim, desde que consciente, é isso que é importante, né? Não levar assim para o lado pessoal, mas fazer de forma sincera, vamos chamar assim, né? Procurar não ser tendencioso, que também é uma coisa difícil, né? Quando a gente é machucado, a tendência é mais, mas se a gente puder avaliar de forma bom ou ruim, na verdade é contribuir para uma melhora, tanto para nós quanto para vocês. Eu acho que eu não sei quanto tempo vai durar, quer dizer, até o final desse ano as coisas vão ser de forma online. Dependendo da vacinação, não sei se inicia o ano já com presencial ou vai mais a metade do ano online, à distância, enfim, sei que nós estamos nos aprimorando. O que é interessante, assim, que da nossa avaliação, é que ontem a coordenação falou um fato que muitos alunos estão querendo, quer dizer, um bom percentual, uma boa percentagem dos alunos estão querendo que seja online, assim. Estão se adaptando ao modo online por ganhar mais tempo, ser mais flexível, não ter que se locomover muito. Então, de repente, esse novo começo que a gente vai ter talvez tenha algumas mudanças. Tomara, né? Eu acho que eu, particularmente, muitas das nossas reuniões, por exemplo, essa semana toda cheia de reuniões, imagina se a gente tivesse que fazer presencial, porque a gente fez durante muitos anos. O tempo que a gente toma, perde, discussão e conversa daqui, conversa dali. As reuniões têm sido... aumentou o número de reuniões, a gente tem atendido e tem sido produtivo. Então, eu acho que muitas coisas nessa pandemia aí nos ensinou, né? Somente na parte da educação, na parte profissional, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá bom, pessoal. Vamos começar hoje um segundo capítulo, né? Lembrando do nosso primeiro capítulo, que foi mais teórico, alguns sustentáculos ali que a gente procurou manter. Na verdade, não é para decorar nada, é para consultar, né? Sempre que não lembrado algum conceito. E que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na parte prática. Mas gostaria de lembrar sempre a vocês o seguinte, que a gente precisa embasar, a gente precisa fundamentar o mínimo. Então eu procuro o mínimo. Embora eu procure explicar bastante, falar bastante, né? Também eu digo para vocês, a qualquer momento podem me interromper, participar, que isso aí realmente até dá um sangue novo, né, quando vocês participam de alguma forma. Não precisam... Errou, acertou, na verdade não é isso. Acho que a participação, o interesse, isso é uma coisa que assim, renova tanto a vocês quanto a mim. Então é importante a participação de vocês, né? Lembrando aquele nosso
Gesser, acho que se não me engano era Gesser, né? aquele americano que, que fala sobre os percentuais de aprendizagem e que a discussão fazendo é que a gente tem maior aproveitamento. Então, acho que a gente deve tentar e não esquecer daquele de vez em quando, dar uma relembrada naquilo. Bom, então, nós vamos dividir esse nosso capítulo em duas partes, né? Desempenho operacional e alavancagem financeira. Então, algumas vezes eu já até mencionei para vocês, vamos trocar essa palavra um pouco mais técnica, mas por uma informação mais prática que a gente conhece. Então, o que esse capítulo quer nos fornecer em termos de desempenho operacional? Já está dizendo, desempenho, a forma com que eu atuo de maneira operacional. Esse operacional está voltado mais à atividade fim da empresa. Então, em suma, esse desempenho operacional da empresa é aquilo que eu disse para vocês. O capítulo ele se resume nisso. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, ou quando eu já estou fazendo alguma coisa na empresa, eu me pergunto, será que isso que eu me propus a fazer, ou o que me proponho a fazer, eu estou tendo lucro? Veja bem, é bem isso aí. Quero saber se aquilo que eu me proponho a fazer, para ser bem claro, é o seguinte, se eu estou terminando o meu curso, eu quero criar uma pizzaria, vamos chamar assim, alguma coisa pequenininha para começar, né? Então, eu provavelmente, ou eu vou buscar recursos fora, ou eu tenho algum recurso interno e vou tirar de algum lugar e vou aplicar, investir nesse meu novo empreendimento. Com certeza, quando eu pretendo fazer isso, significa que eu estou dando um passo maior. Significa o seguinte, que o retorno dessa minha nova atividade tem que ser melhor daquilo que eu já tinha. Então, eu vou aplicar uma técnica básica para a gente saber se a gente está ganhando dinheiro com aquilo que a gente se propõe a fazer. Esse é o capítulo que a gente vai estudar. Tem um monte de regrinhas, um pouquinho dali, mas eu não queria que vocês perdessem essa sintonia, esse objetivo, porque, por experiência própria de alguns anos, muitas vezes a gente cai no dia a dia, começa a fazer conta, faz um monte de cálculo e a gente esquece para que nós estamos usando isso. Eu, particularmente, vou sempre lembrar para vocês, sempre vou perguntar por que nós estamos fazendo isso. Então, é a primeira parte agora. Por que nós estamos estudando esse capítulo? Simplesmente é uma garantia de que saber se está valendo a pena aquilo que eu estou me propondo a fazer, ou vou me propor a fazer. Se não estiver valendo a pena, das duas, uma. Ou eu procuro corrigir, ou eu procuro sair fora. Muitas vezes o investimento é relativamente grande, não dá para sair da noite para o dia. A gente tem que procurar tentar ver quais são as nossas falhas e tentar melhorar. Então, essa é a palavra de desempenho operacional, né? Então, desempenho, aquilo que eu me proponho a desenvolver, está de acordo com a atividade operacional, ou seja, se eu estou ganhando com o negócio que eu estou querendo montar ou já esteja montado e eu estou querendo ver o resultado. E a alavancagem financeira, esse nome aqui, talvez você já tenha escutado. A gente vai estudar é o seguinte, é uma técnica que a gente vai utilizar, que é muito importante, porque vocês sabem que, na maioria das vezes, o capital próprio da gente não há condições de suportar os investimentos que a gente quer fazer. Ou seja, muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu não tenho dinheiro suficiente para iniciar ou manter uma empresa ou aumentar uma empresa. Então eu preciso buscar ou recursos próprios, né, ou chamar mais sócios, ou aumentar mais se eu tiver, investir mais no capital próprio, ou buscar dinheiro em banco. Quando eu faço isso, isso tem um custo, isso tem uma taxa. Claro, a gente lembra vocês, se vocês vão pedir um empréstimo no banco, vão pagar juros, óbvio. Então, a ideia é o seguinte, no momento em que eu estou tomando dinheiro com o objetivo de investir na empresa para ampliação, para melhoramento, eu quero saber se esse recurso financeiro ele está sendo benéfico para a empresa. Então, através de indicadores, fórmulas muito simples, e que bom que seja assim,
vai me indicar claramente se aqueles recursos que eu estou colocando dentro da empresa, ele está sendo favorável ou não. É isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai discutir. Aí tem fórmula daqui, fórmula dali, mas eu vou fazer sempre o possível para que a gente não saia fora dessa informação que eu estou dando, dessa objetividade que eu estou dando. Tá certo? Então é isso que a gente vai conversar hoje um pouco. Qualquer momento que vocês não entenderem, vocês me perguntam. Tá? Então eu vou passar mais um slide aqui. Nesse primeiro slide aqui, quando for uma informação assim, extremamente importante, ou bastante importante, eu aumento aí, porque eu quero, pelo menos eu estou vendo o nome de vocês aí, e a sensação de que alguém está me assistindo, né? Antes de eu ler esse segundo slide, eu queria lembrar o seguinte. A monitora Aileen Field, né, ela já mandou uma informação para mim, consequentemente para vocês, disponibilizando o tempo dela. Então nós temos uma pessoa que domina bem esses conceitos, esse conteúdo da disciplina. Lembrei, já falei para vocês que essa vai para o quarto semestre que ela está ministrando. Então ela tem um linguajar de vocês, ela captou a minha informação e consegue passar com outro tipo de linguajar, né? Um linguajar bem próprio de vocês. Isso é muito importante. Então quero dizer para vocês que nós temos aqui, além de mim, já está confirmado a Aileen. Assim também como o período da noite, nós temos um outro monitor, que chama-se Pedro Eugênio Magalhães. Pedro Eugênio Magalhães, exatamente. Então o Pedro também confirmou, eu não tinha certeza, porque ele vai cuidar da turma da noite. Mas eu combinei com todos os dois monitores que, caso algum aluno perca alguma informação da Aileen, por exemplo, vocês da turma de manhã, vocês podem conversar com ele também. Ou vice-versa, né? Quem é da noite, se perdeu alguma coisa da noite, em algum momento, pode conversar com a turma da manhã. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que nós temos aí eu, a Aileen e o Pedro para discutir, para fornecer, para tirar dúvidas, às vezes muito pessoais e bem do estilo de vocês. Dois jovens aí, brilhantes, alunos brilhantes, que vão nos ajudar. Então eu fico bastante contente de ter uma equipe assim. A gente nunca esgota toda aquela compreensão que a gente quer dar. Então eu estou compartilhando com vocês e com Pedro e com a Aileen. Tá? Então eu acho que isso é bastante interessante, reforça e vocês se sintam bem à vontade de consultá-los. Eles são muito bacanas. Outra coisa que eu me lembrei agora, antes de a gente continuar, sobre a frequência. Por favor, foi na turma da noite, não foi na turma de vocês. Que vocês verifiquem sempre a frequência. Então, o aluno, a aluna que me questionou, professor, o senhor não deu frequência para mim. Eu disse, tudo bem, mas eu estive na aula, não sei o quê, papai fez uma justificativa. Eu aceitei, acreditei, um voto de confiança, mas eu mandei para ela, e digo para vocês também, ter bastante cuidado, porque a minha frequência registrada é quando eu logo ali e vejo quem tá logado, né, quem está escrito ali. Então é a única maneira, a princípio, também de fazer uma enquete, mas a princípio eu vou ali no logado. Então tem que tomar o mínimo de cuidado para que vocês estejam logados principalmente. Eu até vou abrir para vocês, eu costumo fazer por volta de 11h30, 11 horas, né, para dar tempo de todo mundo chegar. E eu não vou ficar controlando assim vocês, chegou 10 horas, não. Vocês são adultos, vocês sabem o que querem já, vocês sabem muito bem o que querem. Mas quando eu logar e registrar, aí eu mandei para ela, que eu arquivo todas essas informações, mandei para ela, aqui, não é má vontade, tá ali, tu não aparece em nenhum dos 2 dias, né? Embora eu tenha entendido e aceitado, mas eu comento com vocês e para ela também que tem que tomar cuidado para que nas próximas isso não aconteça, não fica difícil, já é o mínimo que eu estou controlando. Tá?
Então era isso aí, apenas para a gente falar o mesmo idioma, para não ter problema. Não tem nenhuma rigidez em termos de presença, mas tem que ter um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de controle. Bom, isso é informações gerais, mas é importante a gente de vez em quando mencionar. Então, como eu falei ali, acho que todo mundo está vendo ali, né? Se por acaso alguém não estiver enxergando, eu aumento aqui. Eu não sei se vocês mesmo podem aumentar. Eu não sei disso, né? Independente se eu aumento ou não. Até se alguém depois puder me dar uma informaçãozinha, dá para ver bem. Mas, Natália, eu pergunto assim, se vocês quiserem aumentar, se eu não aumentar, vocês aumentam? Sim, tá bom, perfeito. Então tá bom. Então eu me sinto mais confortável assim, tá? E aí eu aumento até para eu enxergar melhor. Então ali são 5 itens ali que a gente está falando, é que eu falei. A gente vai ver um pouquinho de paciência dos conceitos, que eu preciso fundamentar. Nós não vamos trabalhar só com fórmula de bolo. Eu podia simplesmente dizer, ó, a fórmula é essa, mas vocês são acadêmicos, aquilo que eu disse para vocês. A gente precisa interpretar, né? Conversar, entender de onde que vem. Diria o mais importante, as fórmulas a gente esquece. Agora, esse conteúdo que eu quero passar para vocês é que esse não pode ser esquecido, ou não deve ser esquecido. Então, a gente vai ver alguns conceitos, vai identificar o lucro operacional, vamos ver essas medidas de desempenho que são fórmulas, vamos ver fórmulas de alavancagem financeira e vamos fazer a análise. No fundo, eu com essas 2 informações, né, que eu vou ter, que vocês vão ver, a identificação se eu estou ganhando dinheiro com a empresa, e os indicadores me dizendo se esse recurso é bom ou não, já é um primeiro passo se eu estou dentro, se o trem está caminhando nos trilhos ou está descarrilado. Não é isso? E se tiver, a gente vai ajustar, é uma oportunidade que a gente tem. Só um momentinho aqui. Desculpa, sou obrigado a deixar ligado, porque são coisas que a gente, às vezes, precisa atender. Sei que vocês vão me entender. Bom, então vamos lá. Vamos para o segundo. Esse aqui acho que eu vou aumentar, que é importante, é um conceito importante, eu vou aumentar junto com vocês. Então, esse conceito aí, que está na tela, que está em maior, é bastante importante, né? Então, eu disse para vocês que desempenho operacional nada mais é, vou repetir, identificar palavras do dia a dia, identificar se eu estou tendo lucro naquilo que eu me proponho a fazer, independentemente se eu tenho financiamento ou não. Por exemplo, só para explicar independentemente se eu tenho financiamento ou não, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Vou tentar dar um exemplo aqui, ver se vocês concordam. Eu pergunto, o desempenho de uma pessoa, ou o desempenho de um aluno, vamos botar o dedo na nossa ferida aqui. Depende se eu sou uma pessoa rica ou pobre? Veja bem, não é aquela falta de recursos necessários para eu poder me manter, sobreviver, o mínimo necessário. Não sei se vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, né? De primeiro as necessidades básicas, depois as outras, etc. Alguma coisa que a gente já aprendeu na graduação. Mas esse é o negócio. O desempenho de um ser humano, desde que ele esteja bem alimentado, normal, frequentando, depende se eu sou um homem que tenho, uma pessoa que eu tenho muito dinheiro na poupança ou não, ou depende do esforço, do desempenho dele, da boa vontade, da procura de novos horizontes. Então, a primeira regra que a gente vai utilizar é aplicar algumas metodologias para identificar se eu estou ganhando dinheiro com a empresa ou não, independentemente se a minha empresa é rica ou não, se ela está tendo lucro no momento ou não. Pode ser que eu esteja fazendo grandes investimentos, a empresa, no primeiro princípio, pode até não estar tendo o lucro necessário, mas ela pode ter um alto desempenho. Eu penso que essa ideia do aluno de dizer o seguinte, será que somente um aluno que chega de BMW, que é rico e que etc, direto, vai ter um desempenho melhor do que um outro que tem uma vida simples, mas tem uma vida, mas é esforçado,
tenho boas intenções para o futuro. Então, o desempenho não está atrelado à situação financeira da pessoa. Não sei se eu me fiz entender. Por quê? Eu vou ler o conceito ali. Então, o conceito de alavancagem operacional, elas provêm, é o lucro, né? É a margem, é o ganho que eu tenho, que vem das atividades fins operacionais da empresa, independentemente dos financiamentos por ela contraídos. É porque, quando a gente for identificar, a gente vai entrar num campo, e esse campo é a demonstração de resultado do exercício. E a gente vai utilizar as informações contábeis, a básica, é aceita pelo governo, é o registro oficial da empresa, né? Então, muitas vezes, o objetivo da contabilidade ela está voltada não só à identificação do lucro da empresa, mas também muito voltada aos interesses, né, fiscais, preocupado com o cálculo do imposto de renda e etc. Tal. Só que nós, financistas, a gente não está preocupada nesse primeiro momento dessas variáveis, né? A gente tá querendo simplesmente saber, é uma análise mais financeira. Quero saber se eu estou ganhando dinheiro em função do meu desempenho operacional. Isso é muito importante. Para quando a gente chegar lá no último capítulo, for estudar valuation, avaliação de empresas, esse desempenho operacional vai ser muito influente, porque o valor da empresa vai ser considerado quando a empresa tem um esforço hercúleo, um esforço bastante forte para ter novos projetos, para fazer inovação, para ter novos desenvolvimentos, etc, etc. Então, desempenho operacional, né, a parte mais técnica. Então, é para saber se eu estou ganhando recurso da empresa. E como é que eu vejo isso? Vejo se o lucro vem das atividades fins da empresa. No primeiro momento, eu retiro essa parte, eu não levo em conta o financiamento, os empréstimos que eu tomei para desenvolver a empresa. Num primeiro momento, não posso eliminá-lo. Depois que a gente identificar, a gente volta com ele. Tá certo? Além desse conceito, que é o mais forte de todos, eu preciso ainda fazer alguns ajustes num campo que eu vou mostrar para vocês, que vai ser a demonstração do resultado do exercício. Eu disse para vocês que vamos trabalhar com 3 campos, né? Com 3 peças contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e o fluxo de caixa. Então, a regra básica, simples, que ninguém precisa decorar, que vocês vão ter isso em mão, os nossos exercícios, as nossas avaliações, o trabalho de vocês que vão fazer na vida prática, pode ser consultado. Então, está aí à disposição de todo mundo. Então, o importante é entender. Então, para que eu tenha essa informação, eu preciso retirar, se tiver, eu vou mostrar para vocês aonde, no campo, nessa demonstração de exercício, se tiver essas 4, eu preciso, no primeiro momento, retirá-las, né? Muitas vezes tem todas, muitas vezes tem uma, outras vezes tem parte delas. Então, eu preciso retirar despesas financeiras, vou tirar receitas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Bom, então, aí antes de nós fazer um exemplo, tirando essas rubricas que a gente chama, essas variáveis pode chamar, mas em contabilidade a gente chama de rubricas, eu vou procurar explicar cada uma delas, o porquê que a gente tira elas. Tá certo? Então, aqui eu botei assim para vocês uma observação. Para eu apurar o lucro operacional, eu preciso retirar essas rubricas aqui, ó. Aí eu deixei registrado. Qual que é o ambiente contábil? Eu já falei para vocês. A gente vai lá no DRE e vamos identificar essas rubricas e vamos retirá-las e fazer um pequeno cálculo. O que são essas rubricas? É o que eu vou explicar para vocês. E por que é preciso retirá-las? E por que a contabilidade não retira? Então, são questionamentos que a gente vai fazer, acredito que passa pela cabeça de vocês, e eu vou tentar explicar
o porquê que a gente toma essa atitude. Tá certo? Então, o primeiro momento seria as despesas financeiras. Vamos para o próximo capítulo. Alguma observação? Alguma contribuição? Então, observem o seguinte. Vamos responder cada uma delas. Qual que é o ambiente que elas existem e que eu vou apurar o lucro e que vai me identificar se eu estou no caminho certo ou não dentro da atividade operacional? Então, é do conhecimento de hoje, agora, nesse momento, olha só, nesse momento não precisa decorar números, não precisa decorar rubricas, nada. O que eu quero explicar para vocês aqui? O ambiente. Então, a gente tem que sair hoje com essa ideia. Eu preciso, para identificar o desempenho operacional, eu preciso ir primeiro buscar a demonstração de resultados. O DRE. O DRE para vocês. Tá certo? Então, temos aqui um demonstrativo de resultados. E depois que nós identificarmos o lucro bruto, a primeira regrinha, isso não mexe em nada, né? Vai aparecer um campo chamado receitas e despesas operacionais para a contabilidade. Perfeito? Para a contabilidade. E aí, lá tem muitas rubricas, que muitas delas estão misturadas, que a gente considera, nós financistas, atividades operacionais e atividades não operacionais. Nós, especificamente, como é fácil de entender, vendas é uma atividade operacional. Claro, está ligado diretamente com atividades fins. As administrativas, aquilo que a gente precisa de recursos financeiros, equipamentos, elas são fundamentais para que eu consiga realizar ou atender ou produzir o meu produto, né? O meu produto final. Aí eu comecei a mostrar para vocês aqui, ó, que tem uma série que a gente chama um rol de rubricas que a gente tem que ficar atento. Observa, aqui entra equivalência patrimonial, aqui entra receitas financeiras e despesas financeiras, para a gente depois ter o lucro operacional. Então nós vamos mexer nesse ambiente aqui, ó. Num primeiro momento nós vamos retirar essas rubricas aqui, ó. Então, bom, mas como é que eu sei que eu preciso retirar? Então, voltando, é simples. A gente identificou que são 4 rubricas fundamentais que nós temos que ir no DRE e retirá-las. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente retira e depois coloca elas de volta. Então, as demais ficam. Então, não tem como se enganar, não tem como errar nos exercícios, não tem que... vai lá e lê, é só seguir. Até o lucro bruto, tudo igual. Quando entrar no campo de receitas e despesas operacionais dada pela contabilidade, o que nós temos que fazer? Ter o cuidado de observar o que a contabilidade chama de operacional. E se tiver essas rubricas, às vezes tem todas, às vezes não tem todas. Na verdade, eu forcei um pouquinho aqui, né, para que a gente entenda os conceitos. Embora, quero dizer para vocês, que a contabilidade também está se modernizando, que daqui a pouco esse capítulo vai ficar obsoleto, né, mas por enquanto ainda a gente tem que manter. Ela vai, por si só, ajustar esse conceito de financiamento para nós, do mesmo maneira como nós estamos pensando. Por exemplo, receitas financeiras, despesas financeiras, ela já está colocando fora desse ambiente, né? Isso é uma coisa importante. Mas, resultado de equivalência patrimonial, por exemplo, que é uma rubrica forte que a gente tem que retirar, ela ainda, em muitos balanços, ela está permanecendo. Por que ela está permanecendo? Porque a visão contábil tem a ver com o cálculo do imposto de renda, e para calcular o cálculo do imposto de renda é importante que use esse resultado de equivalência patrimonial, que eu vou explicar para vocês rapidamente, sucintamente, o que é para a gente conhecer. Tá certo? Então, hoje parece uma rubrica fora do contexto de vocês, mas a gente vai falar tanto nelas que vai ficar muito comum. Tá certo? Então, desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Se alguém tiver alguma informação, alguma coisa, pode falar. Vamos lá.
Vou ver se eu diminuo aqui um pouquinho, ver se eu consigo. Não, ainda tá pequeno, né? É importante que a gente... Vou ter que aumentar aqui porque são conceitos importantes, né? Desculpa, pessoal. Então é o seguinte. Então, vamos começar a responder aquelas perguntas, né? O que são essas rubricas? É importante a gente ter, são 4 apenas, né? Por que tem que ser retiradas? Por que a contabilidade, praticamente nessa nossa conversa eu já fui falando aos pouquinhos, mas a gente vai botar numa metodologia para deixar registrado, e se eu já falei, a gente passa mais rápido. Bom, uma das rubricas extremamente importante é essa despesa financeira. O que é essa despesa financeira? Essa despesa financeira que está lá, na demonstração de resultados, a maior parte é concentrada quando eu pego empréstimos e eu tenho que pagar esses juros. Esses juros podem ser de financiamento, pode ser de empréstimo e pode ser de debêntures. Depois nós vamos olhar com calma o que é um financiamento, empréstimo e debêntures. Mas no momento, essa especificação eu vou deixar mais para frente. O que é importante para não perder o fio da meada? Que as despesas financeiras que estão registradas na demonstração de resultados, em 90% equivale a juros dos nossos empréstimos. Se eu vou chamar de financiamento, de empréstimo, de debêntures, que a gente vai ver isso no futuro, na verdade é só uma questão de normatização, é uma questão de nomenclatura, tá certo? Mas no fundo, ou um financiamento, ou um empréstimo, ou uma debênture, nada mais é do que eu captar, buscar dinheiro de terceiros e botar dentro da empresa. Então, ele, no balanço, ele está ainda dentro dessa informação, dentro dessa rubrica, ainda existem outras informações que são descontos concedidos de duplicato. Ou seja, quando eu vendo a prazo, eu tenho contas a receber, e aí um cliente me pede um desconto e eu dou, em vez de eu receber 10, eu recebo 9, por eu dar um desconto. Isso aí é jogado como uma despesa financeira. Mas isso, dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa expectativa, ele pouco influencia. É claro que se eu estiver fazendo uma análise dentro da empresa, eu vou buscar única e exclusivamente, e vou excluir única e exclusivamente esses juros de financiamento, porque eu estou ao lado do contador e eu sei e a contabilidade ela discrimina item por item. Como nós vamos fazer uma análise à distância, a gente vai pegar um balanço de jornal, né, porque a princípio a empresa não abre, se não deu o consentimento para a gente, não abre as portas assim com facilidade. Então, embora a gente perca um pouquinho de precisão, mas não deixa de fazer uma análise global, porque em 95%, em 90%, essas despesas financeiras são oriundas dos empréstimos que a gente faz. A outra coisa que eu deixei registrada aqui, só para dizer que não é única, exclusivamente que existe, são as despesas bancárias, muito conhecidas por vocês, IOF, comissões, impostos, taxa de seguro e etc. Tal. Mas isso é a menor parte. E uma outra coisa, e aí a gente já está dizendo aqui, que eu botei um asterisco aqui, que tem tudo a ver com o nosso conceito. Então, olha só, quando eu estou querendo entender o que é desempenho operacional, eu estou querendo dizer o seguinte: o desempenho operacional eu quero ter essa informação independentemente se a empresa tem dívidas ou não. É só para vocês entenderem. Eu retiro no primeiro momento, porque isso aí, primeiro, nós não consideramos uma atividade operacional. Ou seja, principalmente para identificar o meu potencial. A velha história. Eu
Não identifico um aluno se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é rico ou é mediano. Identifico um aluno pela capacidade de produção que ele tem no presente e no futuro. Então, quando eu estou querendo identificar o meu desempenho operacional, eu vou retirar esses financiamentos, porque não é essa rubrica que vai identificar ou não o potencial da minha empresa. O que vai identificar o potencial da empresa são as atividades operacionais relacionadas diretamente com o objetivo fim da minha empresa. Agora, e por que a contabilidade deixa? A contabilidade deixa porque ela tem outras intenções e que a gente vai ver ao longo do tempo. Hoje eu não vou querer encher a cabeça de vocês que ao longo do tempo a gente vai vendo que o porquê da necessidade de retirada para o gestor financeiro. Né? Quero lembrar também o seguinte, nós vamos construir, nós vamos pegar o DRE contábil e vamos construir um DRE gerencial. Ele vale para o gestor, mas ele não é uma informação oficial, porque a informação oficial, o registro oficial é a contabilidade. Então, eu bebo dos informes da contabilidade para que eu tenha as informações gerenciais que eu preciso. Uma delas é o desempenho operacional. Perfeito? Então essa vem diretamente relacionado com aquele conceito de desempenho operacional. É o lucro proveniente das atividades fins, independentemente dos financiamentos. Quer dizer, independe. Então está aí a explicação por que eu tenho que retirá-lo. Vamos para uma outra receitas financeiras. Então existe um conjunto de informações, a mesma coisa, não vou repetir. Mas o que tem o asterisco ali é o mais importante. As receitas financeiras que mais impactam e que mais influenciam no desempenho operacional são as receitas financeiras, aquelas vindas do mercado financeiro de capitais. Ou seja, sobrou dinheiro, eu apliquei, eu posso estar ganhando um bom dinheiro. Mas só lembrando o seguinte, esse dinheiro que eu estou ganhando, por no momento estar sobrando e eu estou aplicando, eu tenho que retirar fora. Porque ela não é uma atividade operacional. A gente tem que ganhar dinheiro naquilo que a gente se propôs a fazer. Investir nos nossos estoques, investir na nossa atividade fim, que é muito mais rentável do que o mercado financeiro. Ah, mas eu aplicar em derivativos e aplicar em bolsa, eu ganho muito mais. Tudo bem, pode ganhar mais. Mas também, se você está achando que o mercado financeiro é a solução do seu problema, então fecha a empresa e vai ser um investidor na área de mercado de capitais. Ponto. Não quero dizer que eu não devo aplicar no mercado financeiro. É importantíssimo. No momento que eu quero comprar um determinado estoque, quero investir e não tem no mercado, não vou deixar o dinheiro parado. Eu vou investir. Tá certo? Mas isso é uma situação momentânea. Você não pode passar o tempo todo, um longo prazo, fazendo aplicações no mercado financeiro. Você não é banco, nem corretora, não é uma instituição financeira, a princípio. Tá certo? Então, a razão maior está aqui. Por isso que eu vou retirá-la. Ela não é operacional, ela não está voltada com a atividade fim da empresa. Assim também como tem outras informações aqui, que a gente chama de receita financeira, é quando eu compro. Quando eu compro a prazo, certo? Faço compras. Aí eu choro para o meu fornecedor lá, poxa, dá para dar um descontinho aí? Ele me dá um desconto, então eu deixo de pagar. Isso então vira para mim uma receita financeira. Mas isso em menor porte, isso aí a gente praticamente ele se dilui na nossa análise, não tem impacto nenhum. Assim também como a gente, o cara atrasou no pagamento, eu vou lá e cobro juros. Para nós, isso é muito pouco, isso não tem repercussão nenhuma para a ideia que eu estou tendo sobre desempenho operacional. Tá certo? Então, eu estou apenas dando uma explicação, um pouquinho de vocês, só para saber quais são as rubricas que nós temos que tirar. Já sabemos de duas. Receitas e despesas, fácil de entender. Se tiver dúvida, me pergunte. Vamos para o terceiro. Tem um nome aqui sofisticado, que é muito utilizado nas empresas,
talvez em empresas maiores, as que estão iniciando não aparece essa rubrica, mas está lá registrado. Vamos supor que eu seja uma empresa agora média para pequena e estou fazendo, e estou dentro de um setor, né? Estou ganhando meu dinheiro, estou bem, mas eu vislumbro, eu prospectei que existe uma outra área que seria interessante. Por exemplo, eu sou do setor, eu tenho um supermercado, mas eu acho que, por exemplo, o setor de informática, de telecomunicações, de software, ou seja, algum setor que seja promissor e eu acredito em investir. Então eu pego um determinado dinheiro lá do meu patrimônio líquido, daquilo que já é meu, que eu digo, é dos sócios, dos donos da empresa, e aplico nessa empresa. Todo ano eu preciso fazer um ajuste. Quando eu aplico naquela empresa, é como se eu estivesse comprando ações. Não, como se eu estivesse, não, estou comprando ações dela, estou comprando um pedaço dela. E essa empresa, independente de estar na Bolsa de Valores ou não, ser de capital aberto ou fechado, todo ano a empresa faz uma apuração. Ou ela me dá lucros, porque teve um bom desempenho, ou pode dizer, esse ano eu tive prejuízo. Não só tive prejuízo, ou como também não vou te entregar nada. Então, esse dinheiro, entre aspas, esses dividendos que eu tenho direito, eles são incorporados no meu patrimônio líquido, tá certo? E aí eu preciso registrar na minha apuração de resultado, do lucro. Ou seja, quando eu ganhei é positivo, quando eu não ganhei nada, ele é zero, e quando eu perdi, né, quando foi prejuízo, coloquei sim que hoje o valor do que eu tenho está menor do que eu coloquei, é um prejuízo, porque é uma atividade de risco, é uma aplicação variável, de renda variável, e eu vou correr o risco na empresa como qualquer investidor, como eu estou correndo na minha. Então, o resultado de equivalência patrimonial, na verdade, é um ajuste, ou seja, esse ajuste significa entrada ou saída de recursos, que vai ser registrado no meu patrimônio líquido, e que eu tenho que registrar se é um ganho ou prejuízo dos investimentos que eu fiz em outras empresas. Tudo bem? Tá certo? Dúvidas? Nada? Então vamos mais para frente para não perder aí a embocadura. Vamos lá. E tem aqui uma rubrica que também eu vou dar uma explicaçãozinha um pouco maior para vocês, em consideração que vocês são acadêmicos, mas na verdade é o seguinte: juros sobre capital próprio. É uma rubrica que foi criada pelo governo para ajudar as empresas a manterem a entrega ou a distribuição dos dividendos. Bom, todo mundo sabe quem é financista, quem não é financista, quem estudou finanças, todo mundo, alguém já ouviu falar. Eu tirei dividendos sobre isso. Eu tirei dividendos sobre o namoro que eu tive. O que são isso? Na verdade, são bons resultados que a gente obteve em função do investimento. Seja mais claro, voltando para a empresa. Na verdade, é o seguinte, a empresa, o que é o dividendo? A empresa teve lucro, e desse lucro ela decide, juntamente com os sócios ou não, ou com o conselho de administração, que foi uma empresa maior, a entrega de parte desse lucro, porque geralmente parte fica na empresa para ser reinvestido e parte entrega para os donos da empresa para eles terem o retorno o qual eles se comprometeram ou não, o qual eles tiveram a intenção de aplicar na empresa e ter esse retorno de volta. Bom, mais simplificado ainda, dividendos vocês sabem que na verdade é distribuição de lucro. Bom, mas e por que tem mais essa rubrica aí? Por que ela tem a ver com dividendo?
Porque esse juros sobre o capital próprio, ela vai agir exatamente como dividendos. Por quê? Porque muitas empresas, ou elas estão em situações ruins, ou estão fazendo bons investimentos e às vezes não tem dinheiro para distribuir dividendos. Embora está na legislação que distribuição de dividendos é obrigatória. Mas esse obrigatório é muito pequeno, é só para dizer que está distribuindo. Na verdade, o que é importante, quando a gente entra numa empresa, é receber dividendos que vai caracterizar o lucro que a gente aplicou e espera. Né? Então, assim, quando a empresa passa por um momento de não poder distribuir esse lucro, o que faz? O governo permitiu, para não desmotivar os investidores, permitiu, para manter uma constância na distribuição desses dividendos, porque muitos investidores, quando botam dinheiro dentro da empresa, não falam em pequenas que está iniciando, mas de médio e grande porte é o que a gente chama. Eu vivo de dividendos nas aplicações que eu faço nas empresas. Pelo menos eu espero que. Então, geralmente os investidores aplicam em várias empresas. Né? Então, quando a empresa tem uma política de distribuição de dividendos, e isso aí é cortado, há um desestímulo dos investidores. E as empresas não se sentem confortáveis na distribuição, quando eles têm que fazer isso. Então o governo falou, se por acaso, em algum momento, a empresa não tem lucro, ou pegou todo o seu lucro e investiu na empresa, investiu para futuros empreendimentos, eu posso olhar o meu patrimônio líquido, pegar uma taxa que já é prevista em lei, calcular sobre o patrimônio líquido e pagar isso aos meus. Vou lá no caixa, né, vejo quanto que dá isso, vou lá no caixa da minha empresa e pago e mantenho o pagamento de dividendos. Só que quando eu faço isso, isso aí não é chamado de dividendos. É tudo igual, tudo igual. Mas é uma forma de eu distribuir esses dividendos de uma forma diferente. Só que o dividendos ele tem um regramento e o juro sobre capital próprio tem outro regramento. Mas, em suma, no nosso primeiro momento, os dois querem dizer a mesma coisa. É atender a entrega de dividendos para os investidores. É uma forma de distribuir os dividendos. Tá certo? Então, o que é juros sobre capital próprio? É a entrega de dividendos. Entre aspas, esse dividendos entre aspas, né? Porque para o investidor final acontece a mesma coisa. Só que com um regramento diferente. Então a empresa, ela pode se beneficiar. Eu vou ler para vocês qual é o regramento de uma forma bem sintética. Então, muitas vezes a empresa pode utilizar das duas formas. Às vezes eu, por um motivo ou outro, eu vou explicar para vocês, está escrito logo em seguida, eu faço as duas coisas. Eu tenho lucro e distribuo, mas não é o suficiente, e vou lá e calculo sobre o valor do meu patrimônio líquido, o quanto que eu posso distribuir a mais desses futuros dividendos ou desses dividendos para o investidor. Então, juros sobre capital próprio é uma das formas da empresa de distribuir o lucro entre seus sócios. É uma outra forma de dividendos. Vamos só mostrar a diferença de um para o outro. Ambos têm o mesmo objetivo, mas quando eu utilizo qualquer uma dessas estratégias, eu preciso fazer registros diferentes. Isso tem tudo a ver com a contabilidade. Para nós, o que vai interessar é simplesmente isso. Juros sobre capital próprio, simplesmente eu vou retirar também. Porque quando eu utilizo juros sobre capital próprio, eu vou usar um regramento. E esse regramento vai cair dentro das despesas financeiras. Então, ela vai agir exatamente como as despesas financeiras. Resumindo do resumo, olha só, não precisamos estar com todas essas informações na cabeça. Nesse primeiro momento, é entender que juros sobre capital próprio é o irmão dos dividendos. Ele existe porque muitas vezes eu não tenho lucro para distribuir e eu não quero interromper essa minha estratégia.
Aí o governo me permite que eu, através de um cálculo, com base no meu patrimônio líquido, calcule um percentual que eu possa, ir no meu caixa, pegar esse dinheiro e entregar para os meus sócios. Mas vamos ver a diferença aqui. Só acho que ajuda aqui. Ó. Então, por exemplo, o que é juros sobre capital próprio? Fundamento na indisponibilidade de recursos dos acionistas, aquilo que eu falei para vocês. Não tem dinheiro, eu faço mão disso aqui. Os dividendos, é aquilo ali. Tem recursos, tem dinheiro e eu utilizo eles. Fundamento na existência do restaurante. Aqui está mais bonitinho. É só para lembrar. Aquilo que eu falei, embora eles tenham o mesmo objetivo, eles têm registros, regramentos diferentes. Então, juros sobre capital são considerados como despesas dedutíveis do lucro. Então, é isso aí. Ó. O que quer dizer isso? Por que muitas vezes o empresário utiliza, ou os gestores, preferem, ao invés de eu distribuir o lucro, eu utilizo a estratégia sobre juros sobre capital próprio? É porque os juros sobre capital próprio, observem bem, ele age como uma despesa financeira. E despesas, quando eu tenho uma despesa, vocês concordam que toda vez que há uma despesa, eu diminuo o lucro. Se eu diminuir o lucro, eu pago menos imposto de renda. Então, por algum momento, a empresa pode usar essa estratégia. Como eu não tenho lucro para entregar, não tenho dividendos, eu posso utilizar essa estratégia. Inclusive, vai beneficiar a empresa. Tá certo? É uma estratégia que ela pode utilizar momentaneamente. Tá? Olha o que acontece com dividendos. Eles não são despesas, não pode ser deduzido do lucro e não pode ser deduzido do lucro. Tá certo? Então, se eu estou apertado, no linguajar bem popular, se eu estou apertado, muitas vezes eu quero utilizar o meu lucro para orientar o meu lucro para um outro tipo de investimento, eu posso fazer o seguinte: puxa vida, eu acho que eu vou usar essa estratégia, que essa estratégia me beneficia de dois momentos. Eu não interrompo a minha estratégia de entregar dividendos e, além do mais, por ser uma despesa, ela me permite, o governo me permite que eu lance como uma despesa, essa despesa diminui meu lucro e eu deixo de pagar menos imposto de renda. Isso me alivia o meu caixa. Então é uma estratégia. Mas tudo isso tem um limite, tudo isso tem um regramento. Mas isso eu não vou entrar em detalhes e nem precisamos entrar nesse detalhe. Isso é só uma pincelada por cima, para ver a diferença de cada um deles. Vamos ver qual é uma outra diferença. É a fórmula de cálculo. Né? Então, basicamente, isso aí está registrado, está disponível na legislação sobre juros sobre capital próprio, que eu vou lá pegar meu patrimônio líquido. Geralmente eu utilizo ali juros, são juros de longo prazo, que é o índice permitido para eu fazer o cálculo de quanto eu posso pagar, até quanto eu posso pagar de dividendos para os meus acionistas. Aqui a fórmula de cálculo do dividendos é outra. Em vez de eu calcular no patrimônio líquido, eu vou lá e calculo com base no lucro líquido. Se eu vou lá, tenho lucro líquido, estou a fim de distribuir, né, isso é decidido em conjunto, e aí eu distribuo o meu lucro. Então são formas diferentes de calcular o juros sobre capital próprio. Outra informação importante. Para o acionista, ou seja, para o dono da empresa que recebe, aí começam algumas diferenças. Então, por exemplo, eu, como investidor, se eu receber o dividendo já é descontado o imposto de renda pela empresa, eu recebo esse imposto limpo e não tenho que descontar mais nada. Já se eu recebo por via dos juros sobre capital próprio, quando eu receber, eu tenho que descontar imposto de renda para isso. Depois eu faço o cálculo lá do imposto de renda, mas são características diferentes. Tá? E por fim, esse juros sobre capital próprio, ele não é obrigatório. Né? Isso aqui é uma estratégia que a empresa pode ou não utilizar isso aí. E os dividendos, como eu falei para vocês, primeiro, existe o dividendo de mínimos que é obrigatório e é claro que, além de ser obrigatório, se eu não tiver condições de distribuir, eu não distribuo. Mas, incorrendo os pressupostos legais, dentro da legalidade, os impostos
os dividendos são obrigatórios. Mas aí eu digo, isso não penaliza tanto a empresa, é só mais por um registro, só para ver uma diferenciação. Né? O dividendo eu sou obrigado a entregar até um limite pequeno, né? E o juros sobre capital próprio eu uso quando eu faço necessidade. Tenho necessidade. Então, olha só o número aqui 4. Então, olha só o número 4 lá. Resumindo ali o nosso. Então, vamos. Que alguém escreveu alguma coisa? Tá. Então, assim, ó. Se eu pergunto para vocês, se eu perguntasse para vocês agora, perguntar um pouquinho para vocês. Alguém com palavras bem simples, o que entenderam por desempenho operacional? Quem é que se habilita? Em palavras simples, assim. Estivesse conversando com um colega e disse, olha, qual foi o conteúdo da disciplina de Finanças 2 que vocês tiveram hoje? Ah, hoje eu tive o capítulo de desempenho operacional. Sim, mas de que se trata essa geringonça aí? Tomando aí um lanche, ou indo almoçar com um colega, ou com a colega. No fundo, o que quer dizer isso? Mas, troca por miúdos essa palavra. O que é o desempenho operacional? Alguém poderia me contribuir aí, me ajudar? Alexandre Camilo. Deixa eu ver o que a Júlia também vai falar. Júlia garantir o resultado, avaliar o resultado de um determinado processo. Deixa eu ver o que as pessoas dizem aí, que eu quero fazer um fechamento geral. Ok, vamos analisar lá. A Natália, Natália, não sei se é Natália, né? Natália. Garantir a eficácia. Natália, eu te digo o seguinte, não resta a menor dúvida que está dentro do conceito. Mas eu te pergunto, ele está muito abrangente. Por que está abrangente? Porque, olha só, vamos supor que eu não esteja preocupado com o desempenho operacional, com aquilo que eu ganho, com aquele objetivo que eu tenho, aquele foco que eu tenho no meu produto, e começo a aplicar no mercado de capitais. Na verdade, eu estou garantindo o resultado e, consequentemente, eu estou garantindo a subsistência da empresa. Não resta a menor dúvida. Como eu também. Quando eu identifico meu desempenho operacional, eu também estou fazendo isso. Mas aquilo que eu digo, está dentro do alvo, mas não na mosca. Tá? Só para a gente entender aqui. A mesma coisa o Alexandre falou, bem parecido, garantir o resultado. É a mesma coisa, praticamente é o mesmo comentário que eu fiz da eficácia. Fazer o acompanhamento e analisar os gastos. Júlia, veja bem, também concordo que está dentro do conceito. Mas fazer o acompanhamento e analisar os gastos, eu faço em qualquer uma outra atividade. Isso é uma obrigação, isso lembra praticamente a função do administrador. Independentemente se eu estou procurando saber o que é meu desempenho operacional ou não. Independente. Eu preciso fazer o acompanhamento, eu quero utilizar um processo de acompanhamento para ver se garante, olha só, para ver se garante a eficácia, para ver se garante o resultado. Mas quando eu digo, se vocês forem numa empresa, o consultor e for chamado para identificar o desempenho operacional daquela empresa, esses instrumentos serão a posteriori, depois que a gente identificar o chamado lucro operacional. Mas que bendito lucro operacional é esse? Então eu digo para vocês que o foco, que o objetivo, que a gente não pode perder o raciocínio, exatamente, o desempenho operacional, olha só, do conceito que vocês têm que ficar registrado. Na verdade, é para saber
se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou tendo lucro naquilo que eu me propus a fazer. Aí eu vou usar tudo isso, vou usar o acompanhamento, vou usar um processo, vou dizer. Mas o objetivo, se eu quiser dizer para o meu colega, eu almoçando com ele, é para saber o seguinte, olha, você que trabalha numa empresa ou tem a sua empresa, eu pergunto, você que está fazendo, que produz sandálias do tipo Havaianas, eu pergunto, o colega pergunta para você, nesse setor, neste tipo de produção, neste produto, você está ganhando dinheiro? Como é que eu vou saber disso aí? Não é fazendo aplicação financeira, é aplicando todos os meus esforços nessa produção e vou ver se eu tenho um lucro suficiente ou interessante para manter a minha empresa, ou satisfatório para manter a minha empresa. Então, vocês observem que o desempenho operacional, além do que vocês falaram, é bem esse raciocínio. É para saber se eu estou ganhando dinheiro naquela atividade. Perfeito? Da forma como vocês me falaram, isso faz parte do raciocínio, mas é amplo, não me define. Olha o que eu... Depois que eu faço isso, aí eu vou avaliar com certeza o que vocês estão dizendo. Eu vou avaliar a eficácia através de indicadores. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês atividades de indicadores. Vou antecipar. Retorno sobre o ativo, retorno sobre o investimento, retorno sobre patrimônio líquido, grau de alavancagem financeira, olha só, isso tudo eu vou fazer. Mas não é o objetivo. Se alguém me pergunta o que é desempenho, eu tenho que dizer isso, vocês têm que responder dessa forma. Deu para entender a diferença daquilo que vocês estão pensando, o que a gente precisa pensar? Ficou claro? É esse, no momento, todos esses conceitos, tudo isso aqui, é claro que vocês não podem assim absorver isso tudo de uma hora para outra. É muita informação. Mas essa é fundamental. Né? Isso aí é o beabá. Eu gostaria que hoje vocês saíssem com esse entendimento. Bom, segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Agora sim, vamos entrar no que a Júlia falou, o que os demais falaram. Eu vou entrar num processo para identificar esse meu lucro proveniente das atividades fins da empresa. Certo? Aí como é que eu faço isso? Foi o que eu expliquei. Isso aqui também é importante hoje ficar. Eu preciso retirar 4 variáveis, ou seja, 4 rubricas, que não tem nada a ver com desempenho. Lembram assim, quando eu digo que não tem nada a ver com desempenho, pensa nessa atividade bem forte para vocês. Eu não preciso ser rico para ter um excelente desempenho. Eu não preciso ter empréstimo, a empresa pode estar endividada ou não, mas o que eu vou demonstrar é o meu esforço operacional, a minha capacidade de desenvolver o produto, a minha inovação que eu aplico dentro da empresa, as novas ideias, etc, etc. É isso que eu vou medir. Mas como é que eu meço isso? Tirando essas rubricas que não tem nada a ver com a atividade operacional dentro do nosso conceito de financeiro. Então, eu vou tirar as despesas financeiras, que eu disse para vocês que é aquela proveniente de juros de empréstimos, que são as despesas financeiras, não tem nada a ver. Nós vamos tirar as receitas financeiras quando eu aplico no mercado, que não está com a atividade fim da minha empresa. Quando eu pego o dinheiro, que eu chamo de resultado de equivalência patrimonial, quando eu aplico em outras empresas, tenho ganho ou não, esse registro eu tenho que tirar. Então, imagina, eu estou tirando um conjunto de informações para deixar somente aquela atividade que eu preciso para desenvolver o meu produto, seja ele um produto físico, seja um serviço, uma consultoria, seja uma mercadoria que eu vou tentar vender, não importa. Tá certo? Então, o processo, agora sim, entra o que vocês falaram. O processo é eu vou expurgar essas informações para sobrar apenas aquilo que eu estou imaginando, que eu estou pensando, que eu estou querendo. Perfeito? É essa a função disso aí. E aí a gente tagarelou um pouquinho mais aquilo que eu digo para vocês, explicando a origem de cada uma dessas rubricas. São importantíssimas,
a contabilidade utiliza muitas vezes como atividade operacional, cujo o objetivo dela está voltado a outras expectativas, uma visão fiscal. Tá? Bom, o que nós temos mais hoje aqui para a gente? Vamos ver aqui que ajude a gravar. Bom, eu acho que, eu vou aumentar aqui, mas eu acho que eu já fui falando para complementar, mas é isso aí. Por que retirá-las, né? Aí eu deixei registrado aquilo que eu falei. Por que a contabilidade não retira? Um exemplo forte é o caso da despesa. Então, esse aqui a gente vai pular porque eu deixei registrado para quando vocês esquecerem, ir lá e dar uma bibiricada aí na fonte, né, para lembrar do conceito. Vamos ver se tem mais alguma coisa mais prática para a gente. Bom, eu quero dizer para vocês que no balanço, além dessas 4 rubricas, às vezes aparece uma outra informação, mas eu já deixei registrado, na verdade, são Xepa. Já que nós estamos em pandemia, vamos falar em Xepa, variante. Então, não são coisas diferentes. Então, muitas vezes, o balanço, a contabilidade, né, o regimento contábil permite que, ao invés de eu registrar de forma explícita despesas financeiras e receitas financeiras, eu resumo. Eu boto lá resultado financeiro líquido. É uma questão de, em vez de ser analítica, é uma forma de ser sintética. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que é importante que a gente conheça as duas, porque a gente vai precisar das duas separadamente. Mas isso eu vou mostrar para vocês como consegue. Então, quando aparecer resultado financeiro líquido, eu sei que é uma junção, é um somatório de entradas e saídas, que está lá, despesa financeira for 10, receita financeira for 5. Então vai aparecer lá 10 menos 5, 5, negativo, ou seja, ficou como despesas financeiras. Ou, se for ao contrário, às vezes eu tenho 5 de despesas financeiras e tenho 10 de receitas financeiras. Aí, nesse caso, vai aparecer positivo. Bom, então, primeiro, vamos retirá-la? Sim, vamos retirá-la. Porque é uma variante, é uma variação, é uma permissão que o registro contábil nos permite. Então a gente sabe que, embora eu não tenha essas informações de forma analítica, eu tenho ela de forma sintética, mas eu vou retirá-las exatamente como a gente combinou. Da mesma forma, como resultado financeiro líquido não operacional. O que às vezes acontece? Né? Por exemplo, despesas... aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Despesas financeiras... tá. Aqui, às vezes, acontece uma informação da seguinte forma. Resultado financeiro líquido não operacional. Quando a gente se debater com esse resultado financeiro líquido não operacional, na verdade, eu estou o quê? Usando o mesmo artifício das anteriores. Resultado. Resultado é o que é? É a diferença... Um momentinho só. Tem uma coisa aqui que resultado financeiro líquido... Tá. É que no balanço, às vezes vai aparecer com essa expressão aqui, ó. Esse resultado financeiro líquido, muitas vezes, ele está inserido, a gente vai ver, lá dentro daquele campo que eu disse que a contabilidade considera. Ou seja, considera como despesas ou receitas operacionais. Depois, existe um outro campo que a gente vai ver, que existe um campo que automaticamente a contabilidade retira essas informações, ela não coloca como operacional, ela mesma já identifica como, às vezes, despesas não operacionais
ou receitas não operacionais. Então, só para lembrar para vocês, embora ela já retire do processo naturalmente, e nós não vamos utilizá-la, mas o que eu quero chamar a atenção é que aparece de forma sintética, resultado financeiro líquido não operacional, que na verdade é uma diferença das despesas não operacionais como receitas não operacionais. Em suma, o que eu quero dizer para vocês, o que precisa ser guardado neste momento? Nós precisamos apenas daquelas 4 informações, tá certo? O que vai acontecer? É possível que naquele campo contábil que fala que ela diz que é operacional, ao invés de aparecer despesas e receitas financeiras, apresenta só essa informação aqui. Na verdade, é uma junção das duas e que nós vamos retirar da mesma forma como se elas tivessem colocadas separadas. Eu acrescentei aqui um pouquinho mais de informação, talvez eu me adiantei um pouquinho, talvez nem precisasse falar agora. Por quê? Porque vai aparecer despesas não operacionais e receitas não operacionais. Na verdade, a contabilidade já até retira, a gente não vai precisar fazer o esforço, ela já faz isso automaticamente para nós. Mas eu quis já adiantar um pouquinho. E que ela pode aparecer como não operacionais e pode aparecer apenas com essa rubrica. Tem o mesmo efeito. Automaticamente, elas já não nem constam nesse ambiente que a gente vai ter que mexer. Tá certo? Então, observe o seguinte, que olha o que vai acontecer. Juros sobre capital próprio sempre vai aparecer explícito, resultado de equivalência patrimonial vai aparecer explícito, e às vezes vai aparecer despesas financeiras e receitas financeiras, ou vai aparecer só o resultado financeiro líquido, e que a gente vai retirar. O de baixo é só, acho que no momento, às vezes a gente não lembra porque fez, mas talvez fosse para chamar a atenção de que existe também despesas não operacionais e receitas não operacionais, que naturalmente a contabilidade já existe. Então, nesse primeiro momento, vamos esquecer um pouquinho isso aqui vocês vão fazer automaticamente, a gente vai debater com isso, mas isso aqui que é importante. Então, ao invés de aparecer 4, podem aparecer 3, tá certo? É isso aqui. Bom, é claro que a gente não precisa estar decorando isso aí a gente vai fazer 1, 2, N exercícios, isso aí vai virar um mantra, vai virar uma coisa óbvia, vocês vão ficar até cansados, para de dar exercício e está repetindo a mesma coisa, eu já não aguento mais. Certo? E aí é hora de dizer o seguinte, estou preparado para a nossa atividade burocrática, que é a nossa avaliação. Bom, vamos continuar mais um pouquinho para dar uma ideia para vocês da praticidade do fator. Então vamos agora fazer uma aplicação. Vamos supor que uma determinada empresa tem me faça um determinado pedido, pedindo que eu identifique no ano de 2019 essa pergunta, né? Não fala em desempenho operacional, fala assim, olha, eu estou ganhando dinheiro com a atividade de fim da empresa ou não? Então vamos ver. Por gentileza, me passa o seu demonstrativo contábil. E aí está lá representado. Então eu vou lá ver que até o lucro bruto é igual para nós dois, porque está se falando é tudo operacional, obrigatoriamente a contabilidade já faz isso, por isso que eu disse que no futuro, talvez esse capítulo seja eliminado, porque a própria legislação obrigue a fazer dessa forma, que é uma coisa interessante, mas até agora não. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Despesas ou receitas operacionais? Opa, esse ambiente aqui que me interessa. Aquilo que eu falei, que é receitas operacionais e despesas operacionais, elas estão fora desse conteúdo, já estão aqui, a gente vai ver no balanço, está abaixo dessas informações. Então a gente não precisa se preocupar. Bom, então observem que neste conteúdo aqui, tem rubricas que nós não concordamos, que nós precisamos retirá-las. Se a gente for identificar, a gente vai ver, esse resultado nós temos que tirar, honorários da administração não precisa retirar, porque isso faz parte, eu preciso ser pago para ganhar, para poder produzir, criar, elaborar, fabricar o produto. Agora, receitas financeiras, que é juros sobre empréstimos e despesas financeiras,
despesas financeiras que são juros sobre empréstimo, receitas financeiras que são as aplicações financeiras, a gente considera como atividade não operacional e que não vão contribuir para identificar meu desempenho operacional. Então, olha só. Primeiro, pegamos o demonstrativo, identificamos, selecionamos para retirar isso aí. Olha como é que vai ficar o que eu digo. Este é o contábil. A gente vai gerar o que a gente chama de uma demonstração de resultados gerencial. Olha como é que fica. Não precisa se apavorar com números. Nosso objetivo não é números. É só exatamente falar aquilo que vocês falaram. Eu agora estou no processo, no primeiro momento, explicado bem geral de que campo nós vamos entrar. Então, nós vamos apurar lá o DR gerencial. Bom, eu disse para vocês que não se preocupamos até com o lucro bruto. Por quê? Porque isso aqui é operacionalmente custo dos produtos vendidos, ou custo dos produtos fabricados, ou custo dos serviços, ou custo das mercadorias vendidas e custo dos serviços prestados. Tudo isso é diretamente ligado com a atividade operacional. Então, a contabilidade já nos ajuda. O nosso problema está aqui, ó. Então, observe. Simplesmente eu vou repetir a demonstração de resultados. Vou deixar aquilo que a gente considera operacional. Mas o que é aquilo que eu considero operacional? É simplesmente tirando aquelas 4 rubricas. O que sobrar, obrigatoriamente. Então, nós não temos perigo. A gente fez um processo, a gente fez um método, a gente fez um roteiro para que a gente não fosse passível de erro. A gente só vai tirar essas quatro que nos interessam. E aí, o que ficar vai ser considerado operacional. Aí, quando eu retiro e apuro o lucro, eu vou chamar, que a gente diz, lucro operacional genuíno. Nós, da administração financeira, para diferenciar da contabilidade, a gente não chama só de lucro operacional. A gente chama de genuíno, o verdadeiro lucro da atividade financeira, daquela atividade que a gente se propõe. E aí, eu vou mostrar para vocês que a gente calcula o imposto de renda, vou demonstrar para vocês como é que a gente calcula o imposto de renda, que é obrigado, e aí a gente tem o que a gente chama de LOL, lucro operacional líquido. É esse que nos importa, é isso que a gente vai buscar. Bom, o lucro operacional genuíno não importa? Importa, mas é o seguinte, a gente já calcula o imposto de renda porque a gente vai fazer aquilo que vocês já disseram, a gente vai fazer um acompanhamento desse lucro operacional líquido. E a gente sabe que ninguém escapa do cálculo da cobrança do imposto de renda e da contribuição social. É a mesma coisa, para eu conhecer bem o meu potencial, a gente quer analisar o lucro operacional líquido, ou seja, aquele dinheiro que a gente ganha depois do imposto de renda voltado à atividade de fim. É como se eu dissesse para vocês assim, ó, no salário de vocês, o que realmente vocês utilizam como potencial de gasto ou de ganho. Bom, a gente recebe um salário bruto, é obrigado a pagar imposto de renda, INSS, né, no caso, e aí sobra o líquido. Então, depois desses impostos, é isso que sobra para a gente ver o que a gente pode fazer na vida prática. Ah, não sei, poder festar mais, poder viajar mais, poder economizar mais, poder aplicar mais, tá certo? Então, no nosso caso, para ser uma maior precisão, embora o lucro operacional genuíno seja importante, mas a gente que quer acompanhar e quer ver de forma efetiva o potencial da empresa, aquilo que ela pode cada vez mais investir naquilo que se propõe a fazer, a gente vai utilizar o lucro operacional líquido. Tem autores que fazem um acompanhamento no lucro operacional genuíno. Tudo bem. Mas, na verdade, eu vou seguir a sugestão do Alexandre Assaf Neto, qual eu considero bastante, que ele sugere que os indicadores sejam calculados depois do imposto de renda. É como se eu pedisse para vocês, olha, comecem a fazer, se vocês estão bem ou mal na foto, em termos de salário, pelo líquido. Porque o governo vai tirar a parte deles, e o que sobra para a gente é o que a gente pode brincar com esse resultado.
Só vou fazer a nossa frequência aqui. Pessoal, quem não está logado, se logar, aproveita a se logar, porque dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu estou considerando os que estão logados. Agora, observe se os seus nomes estão, porque se não tiver, daqui para frente, eu vou ter dificuldade de justificar essa frequência, tá? Bom, vamos voltar aqui. Estamos no finalmente aí. Então, pessoal, é isso aqui que eu quero apurar. Vocês entenderam aqui? Está vendo como toda essa história eu não posso eu podia simplesmente passar, para ter um desempenho, façam isso. Pô, vamos ser aí operadores de quê? De máquina sem saber? Não, isso tudo tem uma razão. Até porque a nossa função, muitas vezes, não é nem fazer essa conta. Existem contas que o contador pode fazer para a gente, mas nós temos que dar uma resposta, fazer um relatório de consultoria, explicar para as próprias pessoas, até entender por si só. Bom, esse é o nosso objetivo. Chegamos no nosso objetivo. Só que eu não posso entregar para quem quer que seja um relatório pela metade. Eu preciso concluí-lo. Se eu fui lá e estou gerando uma demonstração do resultado do exercício gerencial, eu agora preciso completar esse exercício da mesma forma que tem um contábil. O que eu faço? Fácil, simplesmente fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar de volta aquilo que eu retirei, tá certo? Vou colocar de volta aquilo que eu retirei e apurar meu lucro líquido, assim como a contabilidade me entregou o seu demonstrativo. E eu vejo se eu fiz o procedimento correto quando os dois lucros estiverem corretos. Então, no miolo, eu posso mexer, eu posso tirar um conjunto de informações que eu preciso, mas os dados finais não podem ser alterados. É claro que meu lucro operacional aqui está diferente da contabilidade por uma questão de quê? De ponto de vista. É isso que eu quero saber. Mas esses valores aqui foram mexidos, foram trocados de forma, de local, mas não foram alterados os valores. E bom, do momento em que eu mexo no demonstrativo contábil, eu vou explicar para vocês no próximo encontro como é que depois que eu devolvo, existem algumas regrinhas que eu preciso utilizá-las para chegar no mesmo resultado. No fundo, aqui é muito interessante, a gente vai ver. Aqui é a caixa preta, como a gente chama do avião, aberta. Aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. A contabilidade, ela dá uma informação um pouco mais fechada para a gente. Não é que ela esconda, não. É que ela quer simplificar as informações. Tanto é que se eu sentar e na empresa, a empresa me abrir, ela tem isso registrado minuciosamente. O que eu quero dizer é o seguinte, no momento que eu altero para devolvê-la, eu preciso usar algum cálculo que a contabilidade fez de forma sintética e eu preciso colocar de forma analítica aqui para poder chegar no resultado dele. Bom, o que interessa para o... Então vamos ver o que temos mais aqui, que eu quero fazer um fechamento final aqui. No nosso próximo encontro, eu vou passar para vocês um conjunto de exercícios para que a gente comece a treinar. Os primeiros eu vou fazer, depois vocês podem fazer sozinhos, tá? Então, vamos começar cada vez mais a entrar na nossa atividade prática. Mas eu quero fazer o fechamento aqui. Eu vou encerrar por aqui. Então, observe o seguinte. O conteúdo de hoje, chamado desempenho operacional, na verdade é mesmo o quê? Eu quero identificar se eu estou ganhando dinheiro com aquilo que eu me propus a fazer, ou aquilo que eu estou fazendo. Pode ser uma empresa em andamento.
Então esse é o meu objetivo. Vírgula. Independentemente se a empresa está endividada ou não. Lembro do aluno pobre e rico. Quando eu digo aluno pobre, é assim, ó. O rico é aquele excepcionalmente rico, que chega na UFSC de BMW. E pobre, que eu estou chamando, entre aspas, somos nós, os mortais, professores e alunos, que aparecem ou vêm de latão, ou vêm com o seu fusquinha, com o seu carrinho aí popular. Tá? É nesse sentido, assim. Não quero menosprezar ninguém. É para ficar mais fácil falar. Então, independentemente se a empresa está endividada ou não interessa. Porque, deixa eu explicar para vocês uma coisa super interessante que eu considero. Tem muito a ver com o capítulo 5, que é valuation. Existem empresas super capitalizadas que têm interesse de comprar empresas que, entre aspas, estão quebradas. Ou quebrada pode acontecer. Olha só como é que eles... Por que investidores têm esse interesse de investir em empresas quebradas, entre aspas? O que eles vão fazer? Eles vão pegar a empresa que diz que está quebrada, quer ser vendida. E, claro, quando a empresa está quebrada, a gente deprecia o valor de compra, né? Mas e por que eles compram aquelas? Porque as suas demonstrações de resultados estão no prejuízo. Então, elas geralmente estão extremamente endividadas. Olha o que faz esse investidor. Aplica essa regra. Ele vai lá e procura identificar o potencial da empresa. Ou seja, ela vai lá e monta um relatório, identifica o lucro. Se essa empresa não estivesse endividada, que vai repercutir lá no lucro, e vai ver que se ela não tivesse aquele endividamento, se ela geraria um lucro proveniente daquela atividade. E muitas vezes essa empresa está dando show, está dando um baita do lucro. Na hora que eu, por administrar mal, botei financiamento para dentro, que não era devido, por isso que nós vamos estudar a alavancagem financeira, botei, e tivemos prejuízo, eu aí tendo prejuízo não tenho dinheiro, aí eu não posso atender meus compromissos. Aí eu vou quebrar. Basicamente por endividamento. Mas olha só, se eu sou uma empresa capitalizada, tenho esse interesse, o que eu faço nessa empresa? Vou lá, recalculo esse potencial da empresa, basicamente é o que nós estamos falando, vejo o potencial dela, fechamos o relatório, vai dar prejuízo e vou dizer, bom, eu me interessa essa empresa. Por quê? Eu vou lá e vou renegociar a minha dívida. Eu vou lá renegociar a minha dívida. Aí eu vou, olha, eu consigo pagar, vou pagar para vocês, para o banco, mas nas condições tal, etc. Conclusão, a empresa, daqui uns 2, 3 anos, ou menos até, está aí considerada uma blue chip, uma estrela no mercado. Então isso é para ver a importância da gente, no primeiro momento, para a gente saber o desempenho operacional, não considerar esse nível de endividamento. Perfeito? Então, o que a gente fez? Então, como é que a gente faz? Eu dei 4 rubricas importantes para vocês, mais, na verdade não é nem mais um, mais a xepa, mais aquela variante lá, né? Que quando eles fazem uma contração, tiro, calculo um novo lucro operacional, independente desse nível de endividamento, devolvo de volta, se vai ter lucro ou prejuízo não interessa, o que interessa é meu lucro operacional genuíno, ou melhor ainda, meu lucro operacional genuíno após o cálculo do imposto de renda, ou dos impostos, lucro operacional líquido. Perfeito? E é isso aí. Se ela é promissora, se ela dá bons resultados, eu vou lá e invisto nessa empresa. Isso acontece na realidade. Perfeito, meus colegas de trabalho? Hoje é isso. No nosso próximo encontro, eu vou passar alguns exercícios para vocês, já vou deixar disponível. Eu vou fazer o primeiro e vou pedir que vocês façam os demais. Né? São 3 exercícios acadêmicos, são 3 ou 4 exercícios acadêmicos. Mas você falou que não ia dar exercício acadêmico. O acadêmico que eu digo é que eu peguei e montei uma estrutura
forçando a incluir todos os conceitos, para que vocês vissem, ela é prática, mas não é real. Mas aí eu forcei uma empresa a ter todos os conceitos. Isso é importante. Uma vez visto, entendido, aí sim, vamos fazer os exercícios reais. Eu vou pensar em qualquer empresa, vou passar para vocês, aí pode ter ou não ter. Por quê? Se eu pegar direto os exercícios reais, muitas vezes alguns desses conceitos não tem. Eu preciso primeiro municiá-lo de tudo que for necessário para ter condições de calcular o lucro operacional nos exercícios reais. Beleza, pessoal? Então, estou à disposição para conversar. Se quiser trocar algumas ideias um pouquinho depois aí, pode ser pessoal, pode não ser pessoal. Estamos aí à disposição para tirar dúvida. Então, tá bom. Então, até quinta-feira, eu ainda não vou passar os exercícios e depois a gente começa a botar a mão na massa, devagarinho, tá? Então, um abraço para vocês.